Agora, em relação à situação em andamento no Irã, sei que houve muita especulação entre vocês da mídia sobre o processo de decisão do presidente e se os Estados Unidos estarão ou não diretamente envolvidos. À luz dessas notícias, tenho uma mensagem diretamente do presidente, e cito: com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não acontecer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão sobre ir ou não nas próximas 2 semanas. Essa é uma citação direta do presidente para todos vocês hoje. Então vamos começar com as perguntas aqui em nosso novo assento para a mídia. Temos Ellie Lake, do The Free Press. Ellie, pode prosseguir. Claro, pode prosseguir. Caroline, obrigado. Então, o rino-belicista Lindsey Graham, ele recentemente pediu que os Iowa se envolvessem totalmente. Essa é uma introdução e tanto para uma pergunta. Para esse tipo de trabalho, certo? Qual é a sua mensagem para os apoiadores comuns de Trump, não para os Tucker Carlsons ou outros nomes grandes, mas para os apoiadores de base que votaram no presidente Trump para acabar com as guerras, rejeitaram isso nas primárias, votando contra Nikki Haley para evitar outra guerra e que querem ver os IRA fora desse conflito? Qual é a sua mensagem? Confiem no presidente Trump. O presidente Trump tem instintos incríveis e manteve a América e o mundo seguros em seu primeiro mandato como presidente ao implementar uma agenda de política externa de paz através da força. E, com relação ao Irã, ninguém deveria se surpreender com a posição do presidente de que o Irã absolutamente não pode obter uma arma nuclear. Ele tem sido absolutamente claro sobre isso há décadas, não apenas como presidente, não apenas como candidato à presidência, mas também como cidadão comum. Na verdade, eu tenho algumas citações para você. Em 2011, o presidente Trump disse: o principal objetivo da América com o Irã deve ser destruir suas ambições nucleares. Não podemos permitir que esse regime radical adquira uma arma nuclear que eles possam usar ou repassar para terroristas. Em 2015, o presidente disse: o problema é que o Irã representa uma ameaça existencial para Israel, nossos aliados no Oriente Médio e os Estados Unidos. E claro, o presidente repetiu isso tanto em seu primeiro mandato quanto em seu segundo mandato como presidente. É por isso que ele se opôs veementemente ao desastroso acordo nuclear iraniano, que foi implementado pelo presidente Obama, e é por isso que ele tem dado grande liberdade e feito muito esforço para alcançar uma solução diplomática. Mas ele foi muito claro. O Irã passou 60 dias quando ele deu aquele aviso de 60 dias sem vir para a mesa de negociações. No 601º dia, Israel tomou uma ação contra o Irã. E como eu acabei de dizer a vocês diretamente do presidente, ele tomará uma decisão dentro de 2 semanas. Obrigada, senhor. Pergunta extra. Claro. Vai em frente, Natalie. Obrigada, Caroline. Você pode confirmar se Steve Witkoff entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores do Irã e se Witkoff vai a Genebra amanhã para as conversas? Eu não estou acompanhando a agenda de viagens do Sr. Witkoff, mas certamente posso verificar com ele para ter certeza. Quanto à correspondência entre os Estados Unidos e os iranianos, posso confirmar que a correspondência continua. Como vocês sabem, estivemos envolvidos em 6 rodadas de negociações com eles, tanto de forma indireta quanto direta. Obrigada, Caroline. Esclarecer a declaração do presidente há pouco. Quando ele diz que tomará uma decisão nas próximas 2 semanas, ele está dizendo que, se o Irã não voltar à mesa de negociações dentro dessas 2 semanas, o presidente irá atacar? O presidente está dizendo que tomará uma decisão sobre ir ou não nas próximas 2 semanas. Está muito claro e direto. E ele está vendo algum sinal de progresso? Obviamente, ele ainda tem esperança nas negociações, mas está vendo algum indício de progresso que lhe dê essa esperança de que as conversas ainda são possíveis? Bem, é por isso que ele disse na declaração que acabei de ler para todos vocês que, com base no fato de haver uma chance substancial de negociações que podem ou não acontecer com o Irã em um futuro próximo, ele tomará essa decisão nas próximas 2 semanas. Por que ele acha que ainda há chance? Essa é a minha pergunta. Não vou entrar no raciocínio ou justificativa do presidente para acreditar nisso, mas essa é a posição dele e ele decidirá nas próximas 2 semanas. Carolina. Obrigada, Caroline. O presidente Trump já disse anteriormente em relação à Rússia. Como podemos ter certeza de que ele vai cumprir esse prazo agora para tomar uma decisão sobre o Irã? Bem, nesses prazos, como vocês viram, em relação à Rússia e à Ucrânia, posso acrescentar que esses são 2 conflitos globais muito diferentes e complicados, como vocês sabem, que o presidente herdou do nosso presidente anterior incompetente e da fraqueza da administração anterior. E o presidente dedicou uma quantidade enorme de tempo e esforço para resolver essas crises que foram causadas pela total negligência do dever da última administração no cenário mundial e pela fraqueza americana. Agora temos novamente a força americana. Com relação à Rússia e à Ucrânia, por causa dessa força americana e da liderança do presidente, vimos esses 2 lados se envolverem em negociações diretas.
E da última vez que o presidente mencionou 2 semanas, vocês viram Rússia e Ucrânia realizarem negociações diretas pela primeira vez em anos. Portanto, o presidente está sempre interessado em uma solução diplomática para os problemas e conflitos globais deste mundo. Mais uma vez, ele é o principal pacificador, ele é o presidente da paz através da força. Então, se houver uma chance para a diplomacia, o presidente sempre vai aproveitá-la, mas acrescento que ele também não tem medo de usar a força. Francisca. Obrigada, Caroline. O que exatamente um acordo com o Irã precisaria envolver? Nenhum enriquecimento de urânio e absolutamente não. O Irã absolutamente não pode conseguir uma arma nuclear. O presidente tem sido muito claro quanto a isso. E aliás, o acordo que o enviado especial Witkoff propôs aos iranianos era ao mesmo tempo realista e aceitável dentro de seus próprios termos. E é por isso que o presidente enviou esse acordo para eles. Para dar continuidade ao que você disse a Natalie, as conversas que os Estados Unidos estão tendo atualmente com o Irã são diretas ou estão sendo feitas por meio de intermediários? E se for o caso, quais países estão atuando como intermediários neste momento? Por respeito às discussões e negociações em andamento, não vou entrar em detalhes sobre elas. Já fornecemos a confirmação para você por enquanto. Pode prosseguir. Meu. Claro. E depois você, aí atrás também. Tudo bem. Vá. Desculpe, obrigado. Desculpe. Sobre o tema das negociações e conversas, o presidente tem alguma esperança ou expectativa específica para as conversas de amanhã entre os secretários estrangeiros europeus e seu homólogo iraniano? Bem, certamente o mundo inteiro está do lado do presidente quando se trata do fato de que o Irã não pode obter uma arma nuclear. Isso é algo com o qual praticamente toda a humanidade, exceto o próprio regime terrorista iraniano, concorda. E, portanto, o presidente espera que a Europa transmita essa mensagem diretamente aos iranianos. Logisticamente, se os iranianos estão em Genebra, significa que encontraram uma maneira de entrar na Casa Branca? Eu não vou entrar em hipóteses. Como você ouviu do presidente ontem, eles querem fazer isso. Bem, o presidente mantém uma relação muito respeitosa e cordial com o presidente da China. Ele sempre manteve isso, mesmo em seu primeiro mandato. E a China e os Estados Unidos compartilham muitos interesses estratégicos, tanto em termos de economia quanto, é claro, em assuntos globais e política externa também. No entanto, quando se trata de equilibrar esses diferentes pontos de vista, o presidente está equilibrando muitos pontos de vista. E ele está ouvindo não apenas outros líderes mundiais, mas também seus conselheiros, as pessoas aqui no país e o povo americano também. E eu acho que é isso que faz deste presidente um grande líder, sua capacidade de ouvir e tomar boas decisões em nome do povo americano, com base em seus instintos e em sua experiência. Não se esqueça, este presidente já esteve aqui antes e o mundo era muito mais pacífico e estável quando ele deixou o cargo do que quando voltou, após 4 anos de completa incompetência do presidente anterior. Philip, pode prosseguir. Obrigado, Caroline. 2 perguntas rápidas. Quando o presidente diz que o Irã está perto de uma arma nuclear, ele se baseia em inteligência dos Ilewa ou de aliados para essa avaliação? É um fato, e o governo dos Estados Unidos mantém esse fato, que o Irã nunca esteve tão próximo de obter uma arma nuclear. E se os EUA tomassem algum tipo de ação militar, o presidente iria ao Congresso para buscar autorização para a guerra, não é mesmo? Não entrarei em hipóteses, dei a declaração do presidente e ele decidirá em 2 semanas. Obrigada. Claro, pode. Obrigada. Harry e após Elizabeth. 2 perguntas, uma sobre o Irã e a segunda sobre algo que Jasmine Crockett disse esta manhã. E o Departamento de Justiça investigou essa última tentativa contra a vida do presidente? Acredito que o Serviço Secreto e o FBI investigaram as 2 tentativas de assassinato que ocorreram contra o presidente, ambas as quais foram dias tristes na história do nosso país. Então eu encaminharia você ao Departamento de Justiça para saber em que ponto essas investigações estão. Mas quanto à sua pergunta sobre a retaliação iraniana, eu não vou entrar em hipóteses novamente, mas posso assegurar ao público americano e ao mundo que esta administração está preparada e pronta para defender os interesses e ativos americanos, não apenas na região, mas também aqui em nosso próprio território. Obrigada.